Olá, estou aqui mais uma vez no nome do Yeshua para trazer uma mensagem do Espírito para as almas que Ele quer alcançar sobre a terra. O que eu vou dizer nesse momento, compartilhar, é sobre o nascimento do Messias, o nascimento do Messias. E o Espírito, ele vivifica a verdade dentro de livros, dentro das Escrituras. Por isso que tem parte que fala, examinai as Escrituras, porque tem muitas falsidades, muitas transmutações, que é alterações de nomes, falsificações e tudo mais. Mas o Espírito, ele vivifica. Tanto que o Espírito disse, o Criador disse que se possível fosse, os inimigos enganariam os escolhidos sobre a terra. Ou seja, as almas, os filhos que estão na comunhão com o seu Criador, têm uma proteção especial. E hoje eu vou compartilhar sobre o nascimento do Messias. Lá em Matitiá, capítulo 1, versículo 18, eu já vou lendo pelo Espírito a revelação da verdade, porque tem muita mentira ali nos escritos, é muita mentira. Tem tanta mentira que eu nem vou falar mais sobre elas. É muitas falsificações no nascimento. Imagina, eles só não mexeram em algumas áreas do passado porque não tinha como. Como é que eles iam colocar outra pessoa no lugar de Moshe, por exemplo? Inventar que era outro? Então eles iam ser pego rapidamente ali na falsidade. Mas aqui eles fizeram. Então, prosseguindo, Matitiá, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Yeshua foi assim, o próprio Yeshua, que estando Miriam, eu já estou falando tudo corrigido, né? Não estou lendo a falsidade das Bíblias, que estando Miriam, sua mãe, prometida, desposada para Yosef, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Aqui no versículo 18, embora fale os nomes falsos, né, que eu não citei, já falei o nome verdadeiro do Messias, que é Yeshua, e o nome da mãe dele é Miriam, tá? Aqui fala que ela foi que deu à luz concebida pelo Espírito Santo. Eu já vou dizer uma coisa bem clara, eu vou deixar bem claro, isso é mentira que o Satanás criou, o demônio inventou sobre a terra para enganar as almas, e estão enganando milhões sobre a terra. Não existe. Você pode conversar com qualquer médico, qualquer especialista. Um corpo humano é impossível se formar sozinho dentro do ventre de uma mulher. O Criador não fez isso. Jamais. Jamais o Criador fez isso. Ele não muda a sua forma. Ele não muda a sua palavra. Ele já falou, não sou homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele já falou sobre isso. Ele não muda. Então, o que acontece? Um corpo humano é formado com a parte masculina e a parte feminina, que é o esperma e o óvulo. Simples. É assim que forma. E vira um corpo, forma um corpo humano. Isso é provado. Só que nas Bíblias colocaram que ela foi concebida pelo Espírito Santo. Isso é mentira. Isso é coisa do próprio Satanás, do próprio Shemael. E você foi enganado a vida inteira crendo nessa mentiraiada, nessa falsidade, ainda divulga até hoje. Se isso fosse do Pai, se o Pai agisse dessa forma, eu nesse momento iria fazer um pedido de uma oração para o Pai engravidar todas as mulheres estéreis do planeta Terra. Falar, Pai, o Senhor diz que não tem acepção de pessoas. O Senhor fez isso com Miriam, então o Senhor terá que fazer com todas as mulheres estéreis que não conseguem engravidar. Se o Senhor é um Pai que não tem acepção de pessoas, o Senhor é obrigado a fazer da mesma forma. Porque uma mulher o Senhor abençoa a outra, não. Mas o Pai não age assim. Todas as vezes que tinha mulheres estéreis que não gerava, que o Pai usou alguém, como Abraão, que disse que a mulher teria um filho, como o próprio nascimento do profeta Samuel, teve várias mulheres, sempre o macho coabitou-se com a fêmea. O masculino coabitou com a parte feminina. Nunca foi concebida pelo Espírito Santo qualquer espírito. Isso é mentira do diabo, para introduzir uma heresia sobre a terra. Vê se você acorda, pô. Para de crer numa mentira dessa, ridícula. Aí eles falam que ainda Yosef, que é o nome dele, quando recebeu a informação que ela estava grávida do Espírito Santo, para ele não pensar que ela traiu ele, que ele queria largar ela secretamente, à noite, às escuras, não queria expor ela em praça pública para o povo, porque naquela época a mulher que traiu o marido
ela era apedrejada como exemplo, e ele amava muito ela. Então eles montaram uma mentiraiada, tentaram colar uma mentira, mas não tem como. Tanto que depois eles falam também, e dará à luz um filho, porque salvará o povo dos seus pecados, assim como disse o profeta. O profeta já tinha dito que nasceria, uma profecia, mas que teria um varão do lado da varoa para coabitar. Então o nascimento do Messias, essa é a mensagem que o pai pediu para me compartilhar, o próprio Yeshua, foi assim: Miriam e Yosef, o pai uniu esse casal com um propósito, já vinham as profecias, coabitaram, relacionaram, tá? Fizeram sexo, para você entender mais claro, sexo, relacionaram, coabitaram, macho, fêmea, engravidou-se aquela jovem, engravidou, ela ficou grávida. O Melarre, o anjo, desceu para avisar que o nome daquele corpo humano, aquele cordeiro, aquele corpo, seria Yeshua, que significa YE, eu sou, Shua, a salvação, o Salvador, como havia as profecias, mais de 300 profecias. Aí eles criaram tanta mentira nesses versículos aqui, que chega, é podre. Eu tenho nojo de citar. Eu tenho nojo de citar. Eu sinto mal de ler isso daqui, passar para frente. Tanta falcatrua que tem aqui. É tanta mentira aqui nesses versículos de Matitiá 1, versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23. É tanta mentira que depois de ter nascido, ainda eles saem divulgando que a Miriam era virgem ainda. Mesmo tendo nascido o Messias, ainda continuava virgem. É muita mentira, é muita falcatrua por esse sistema mundial maligno, a religião, tá? Essa doutrina cristianizada que é satânica, maligna sobre a terra, e que o próprio Criador, o grande eu sou que sou, o que criou todas as coisas do nada, ele vai queimar com fogo, pra você ter ideia. Então, a minha responsabilidade do meu chamado na terra é para compartilhar a verdade do Espírito. Por isso que tem um versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade te liberta das mentiras que você criou a vida inteira, porque os seus pais, seus avós ensinaram, eles também estavam cegos. Por isso que o Messias uma vez falou: pode um cego guiar outro cego? Agora, se você quer continuar acreditando na mentira, se você não quer expor os seus pais, se você conhece a verdade, mas quer continuar, ficar quietinho, não deixa, não importa, são meu papai, minha mamãe, isso é problema teu. Olha para a sua vida, olha para os seus. O Espírito, o Pai, havia uma profecia que as almas e os filhos dele conheceriam o nome dele e receberiam a verdade pelo Espírito. Então hoje ele pediu para me compartilhar essa verdade absoluta, tá? Que Yosef e Miriam, um casal escolhido, com descendências, com planos e propósitos do Pai, já vem descendência, um projeto maravilhoso, que o Espírito já vinha dito, falado nos lábios de muitos profetas do passado, do grande eu sou. Ali se cumpriu uma profecia, um marco, um divisor de água, que começou a entrar o reino do Espírito, o reino da luz sobre a terra. Ali ele escolheu Yosef e Miriam, se relacionaram, coabitaram, fizeram sexo, engravidou-se, ficou grávida e nasceu aquele corpo. Antes de ser gerado aquele corpo, como a profecia já tinha dito que o pai queria que preparasse um corpo para habitar o espírito dele para fazer o sacrifício, aí ele manda um anjo e dá um recado para Miriam que o nome daquele corpo, daquele templo, era Yeshua. Então não teve nada que ela foi grávida pelo Espírito Santo. Isso é mentira, viu? Estou repetindo, você entender, isso é uma mentira. Milhares acreditam na mentira. Muitos preferem a mentira. Eu prefiro a verdade, eu prefiro que me corrija, que me oriente, eu prefiro conhecer a verdade. E eu fico muito triste, chateado, quando eu descubro uma verdade e eu fui enganado por algumas línguas do passado sobre a terra. Muitas dessas línguas me enganaram pela ignorância de não conhecer a verdade, não intencional. Por isso que o Espírito disse nos lábios de Rocheia
que o povo perece, lá Roché, capítulo 4, versículo 6, ele fala, as almas perecem por falta de conhecimento da verdade. Elas seguem o caminho da mentira. Elas acreditam na mentira. Entendeu? Eu prefiro isso. Então, se está chegando até você, e você quer continuar crendo naquilo, aquilo que foi ensinado para você, isso é problema seu. Você pode continuar. Eu não estou aqui levando uma mensagem para você, então. A mensagem que eu estou levando, o que o Pai está falando, ele quer chegar até as almas que são escolhidas por ele, que elas estão clamando pela verdade, porque não sabe, porque no ciclo da sua vida teve tantas situações e de tristeza, ou de dor e de angústia, uma vida sofrida, e por que não materializou as promessas do grande eu sou na vida dela? Porque estava fora do reino, seguindo o caminho da verdade. Ele também lembra muito bem essas palavras. Eu sou o caminho, ele diz, a verdade e a vida. Quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, você vê que é na vertical, uma via direta. Ele não tem endereço próprio na terra. Mas as almas acreditam naquilo que se vê, se apegam naquilo que se vê. Em objetos, em coisas feitas pelas mãos dos homens. Elas acreditam nisso. Você entendeu? Então essa é a mensagem bem simples e curta, que o Pai mandou deixar bem registrado, que eu sei, se é uma alma que ele está levando essa mensagem, que ele quer que ela fique sabendo da verdade, do conhecimento da verdade, recebe, é isso que ele está fazendo. Agora, se você não fica triste, chateado, bronqueado, às vezes você vê uma mensagem dessa, que afeta, bate direto com aquilo que você crê, aquilo que você venera, aquilo que você cultua, segue seu caminho, fica tranquilo. A verdade é que nem uma espada que corta dos dois lados. E outro detalhe, quem eu sirvo nunca veio trazer paz na terra nem shalom. Quem eu sirvo veio trazer divisão. Ele nunca veio trazer paz e nem shalom quem eu sirvo. Quem Abraão servia, nunca veio trazer paz na terra, veio trazer divisão. Ele veio separar o joio do trigo, a luz das trevas. Essa é a mensagem que eu entrego nesse momento, no nome do Yeshua.